Olá, todo mundo, tudo certo? Boa noite. Como estão todos? Todo mundo animadinho? Todo mundo já pegou o caderninho aí de anotações? Para colocar aí uma lista imensa de coisas legais que o inglês pode fazer por você, fora as coisas óbvias que todo mundo já deve saber, mas eu ainda assim vou repetir as coisas óbvias porque o óbvio precisa ser dito. Comecei profundo, hein, gente? Fala sério. Então, olha só, gente. Olá. Então, assim, eu fiz uma lista imensa de coisas que você pode adquirir para sua vida quando você começa a aprender inglês. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Então, é o seguinte, para me apresentar, para quem não me conhece ainda, eu sou a Camila. Oi, Juju. Eu sou professora de inglês há 20 anos, sim, com essa carinha assim super jovem, a pessoa, né, já tem 20 anos de inglês na vida. E eu sou coach de idiomas, de língua inglesa. Então, como é que eu trabalho? Eu trabalho com pessoas que precisam desenvolver o inglês e que, sabe, quando você já tentou várias vezes, não conseguiu, e daí você precisa de uma ajuda para conseguir dar aquela deslanchada no inglês. Boa noite, tanto para as pessoas que precisam dar aquela acelerada, não para necessariamente que a pessoa que tem dificuldade, quanto para quem já fez curso um monte de vezes e tal. E é para isso que eu tô aqui, é para isso que eu trabalho. Eu juntei as duas coisas, que é o coaching com a minha experiência de dar aula. Oi, Érica, oi, Luciene, oi, Tiago, ó, bastante gente aí hoje, muito legal. E hoje, gente, eu queria alertar, assim, chamar atenção para um monte de coisa bacana que acontece com a gente quando a gente começa a estudar inglês, quando a gente começa a aprender, eu vou dizer assim, um outro idioma. Consigo aprender nessa encarnação? Luciane consegue. Antes de fazer esse vídeo aqui, eu estava lendo os reviews, assim, os reports da Universidade de Montreal e da Universidade de Edimburgo, na Escócia. Cara, Luciane, tem jeito para tudo nessa vida, minha filha. Então, assim, quando você começa a estudar, eu vou colocar sempre o inglês aqui, mas se você tá afim de estudar espanhol, outra coisa, vale a mesma coisa, tá? Pro inglês, a primeira vantagem que você tem em relação ao mundo é que neste planeta que habitamos, 67 países têm o inglês como língua oficial. E mais, olha lá, 27 que usam o inglês como a segunda opção de língua oficial. Então, por que isso é importante? Quando você fala inglês, você não só pode viajar para qualquer canto do mundo, que sempre vai ter alguém que fala inglês com você, como você pode ir para os países que têm o inglês como a língua oficial e ficar totalmente em casa. E qual que é a diferença de você viajar e você entender o idioma do lugar ou você viajar e não entender nenhuma? Me diz, quem já viajou aí e ficou boiando, ou não pôde aproveitar, ou não entendeu nada, ou não conseguiu alinhar o que tinha de legal da cultura, da história daquele lugar. Então, quando você sabe realmente inglês, você pode, e quando você viaja para algum lugar que tem a língua inglesa como idioma, você desfruta de tudo, de 100% do que tem lá. Então, primeira vantagem, massa pra caramba, que daria pra acabar essa live aqui e falar, meu, fechou isso aí, a vida é isso aí mesmo, vamos falar inglês com todo o resto do mundo. Então, primeira coisa, você pode viajar e realmente curtir, realmente se aprimorar. Oi, Aninha, quando você sabe o inglês, certo? Primeira vantagem, basiquinha, todo mundo já sabe, legalzinho. Outra coisa, quando você domina o inglês, o que você pode fazer? Você pode fazer uma faculdade no exterior. Você pode fazer um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado. Você pode participar de congressos. Você pode participar de qualquer evento internacional. Oi, Ana, tava vendo a tua live agora há pouco. Você pode participar de tudo isso, ou seja, te abre o leque de opções. Escola individual, Luciene, de qualquer forma você pode aprender. Eu vou falar um pouquinho mais disso no final, tá? E tem outros vídeos meus que que eu falei assim também sobre de que forma que é mais legal para você aprender inglês, depende do seu estilo de aprendizado. Mas olha só, aqui morando no Brasil, você tem as opções de fazer faculdade no país inteiro. Muitas opções legais, muita universidade boa. Mas quando você sabe inglês, você pode ir para qualquer outro país, Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, qualquer canto que tenha o inglês como língua oficial, África do Sul, é só você procurar, é só você se interessar, você ver as tuas possibilidades e outra coisa, a tua chance de conseguir uma bolsa de estudos, porque você fala inglês também, ó, aumenta gigantescamente. Então, para quem tá nessa idade de fazer faculdade, cara,
Não tem opção. Para quem já terminou a faculdade, está pensando em ir mais um degrau acadêmico, mestrado e doutorado, cara, inglês, assim, para fazer publicação, para você ter o seu nome nas grandes revistas de conhecimento de artigos acadêmicos, tem que ser tudo em inglês. Ou seja, se você quer ser alguém no mundo acadêmico, você tem que saber inglês. Não tem jeito, tem que ser. E assim, você já sabendo, cara, tem essa carta na manga, posso fazer o que eu quiser. Oi, Gisele, tô aqui para isso, então posso já ter muito mais escolhas, muito mais possibilidades, como eu escrevi num post que tinha aí um pouquinho antes, né? Que aumenta a tua chance de ter possibilidades maiores de desenvolvimento, de trabalho, de estudo. Outra coisa que eu coloquei aqui é que tem muitas universidades das top do mundo, falando de Harvard mesmo, da MIT, que eles lançam cursos online. Ou seja, eu não posso ir, tá bom, Camila? Eu queria muito fazer um curso no exterior, mas não tenho dinheiro para ir, não posso deixar minha família para cá, qualquer motivo que seja. Tem muita universidade que lança curso online. Você recebe o mesmo certificado como se você tivesse ido para lá. A própria Harvard, cara, colocou Harvard, meu Deus, né? Todo mundo já entende que é uma coisa de qualidade, de altíssimo nível. Eles têm cursos online. Muitos cursos online. Deixa eu falar uma coisa séria, gente, que de agora assim, ó, vou pegar lá dentro do coração de vocês. Tem curso gratuito online dessas instituições, que é só você se registrar, você fazer lá o teu application form e começar a estudar nessas instituições. O que você precisa? O que você precisa para você conseguir fazer esse curso online gratuito? Saber inglês. É isso. Entendeu? Então, olha só, tem lá, você pode ter tido PUC, pode ter tido qualquer universidade legal no Brasil, Unicamp, fiz isso, fui na UFSC, fui na não sei o que lá. Cara, fiz um curso aqui na MIT. Me conta como que isso não vai dar um super pump no seu currículo, certo? De graça. Curso gratuito, gente, dessas top. Outra coisa... Gente, assim, e hoje eu pesquisei. Lembra que eu sempre falo que eu não sei a fonte, né? Dessa vez eu fui pesquisar, falei, não, mas é verdade mesmo isso aqui que estão falando? Fui atrás e gente, é mesmo. 3/4, mais ou menos, de toda a produção científica do mundo é em qual idioma? Chance número 1, inglês. Chance número 2, inglês. Chance número 3, inglês. Você acertou! Gente, 3/4 da produção científica do planeta é feita em inglês. Então, qualquer pessoa que quer ter fontes e referências muito mais abrangentes, muito mais diversificadas, precisa saber? Acertou. Inglês mesmo. É isso aí. Então, 3/4, gente, 3/4 é muita coisa. E outra coisa que eu fiquei assim mais chocada ainda... 55% do conteúdo que está na internet é em inglês também. Ou seja, tá, mas eu não vou procurar na parte científica, não sei o que lá, acadêmica. Sim, mas você precisa aprender para programação, para engenharia, para arquitetura, para pintura, para sei lá o que você faz. 55% de todo o conteúdo que é lançado na rede é em inglês. Eu já falei isso para vocês aqui. Tem muitos coaches bons, tem muita fonte legal no Brasil, só que eu, por exemplo, eu tenho um cara que ele mora na Austrália, que ele é um coach super famosão lá, ele é dos top, e ele vive fazendo vídeo, curso, workshop, live, como eu faço aqui, em inglês. Ou seja, porque eu falo inglês, eu tenho a capacidade e a possibilidade e a oportunidade de conversar com ele o tempo inteiro e ter esse conhecimento que ele traz lá do outro lado do mundo para cá. Quem não tem essa parte de conhecimento fica restrito ao que tem em português, o que é traduzido, o que foi feito, o que tem intérprete quando tem curso. Quem assistiu a minha live quando eu fui lá ver o Tony Robbins, por exemplo, que tinha uma fila, era um evento de 13 mil pessoas, com uma fila gigantesca para todo mundo pegar o fone de ouvido para ouvir a tradução simultânea. O que eu fiz? Fui tomar um mate, comer um pão de queijo, enquanto o pessoal ficava na fila. Então, oi, Cássia! Então, assim, para você poder participar desse conteúdo todo, acadêmico e online, o inglês te dá, assim, um passo gigantesco para você ter acesso a tudo isso. Então, gente, mais uma outra coisa aí para convencê-los da importância do inglês. Naquele site Cato, sabe, de vagas de emprego, estava dando uma pesquisada por lá também,
Segundo esse site, as pessoas que são fluentes em inglês, não é assim, sabe um pouquinho básico, intermediário, não, você é fluente em inglês, ou seja, você manja, você domina, você dá conta, você representa. Essas pessoas têm uma média de salários de até 67% a mais do que as pessoas que não falam inglês. Oi, Débora! Então, gente, é assim, né? Ganhar muito a mais do que a galera que não fala inglês dá uma delícia, hein? Dá um gosto bom na vida, me conta isso. Então, se não é pelo prazer acadêmico, é pela parte financeira. Tô tentando, ó, tô cercando vocês por todos os lados, vão prestar atenção aí, gente. Tá, tem todas essas vantagens de trabalho, toda essa parte acadêmica e o que eu acho que puxa mais, gente, que se você não liga pra nada disso tudo que eu te falei até agora, você estudar um segundo idioma fortalece o seu cérebro. Ai, por que será que isso é importante? Porque o teu cérebro fica mais eficiente, mais saudável e você desacelera ou você atrasa muito doenças que são relacionadas à cabeça. Por exemplo, Alzheimer, por exemplo, demência. Se você tem histórico na sua família, se você tem todo o fator genético que já te influencia e fora todo o resto que faz a gente poder ter essas doenças, quando você aprende inglês, quando você aprende um segundo idioma, você ativa as partes do seu cérebro que deixam ele ficar mais saudável e atrasam isso, ou em muitos casos, segundo... Olha só a bonitinha da Camila achando fonte, gente, que amor! Essa é da Universidade de Montreal, no Canadá. Tem uma pesquisa em inglês dizendo todos os benefícios pro cérebro de quando você aprende um segundo idioma, quando você aprende inglês. Eles explicam lá que quando você aciona a parte da linguagem, você usa uma parte do cérebro, que daí deixa descansando essa parte que pode ser que desenvolva o Alzheimer, uma coisa mais ou menos assim. Mas, ou seja, pesquisa científica provando de que quando você aprende um segundo idioma, você protege o seu cérebro. E olha só que legal que tinha nessa pesquisa também. Pessoas que falam um segundo idioma, pessoas bilíngues, elas costumam ser mais rápidas a cumprir tarefas, a executar tarefas. Ou seja, elas são muito mais eficientes. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas conseguem entender o que precisa ser feito ou ouvir o que precisa ser feito de forma mais eficaz, porque elas conseguem filtrar as palavras que são importantes. Quando você começa a aprender inglês, sabe, difícil aprender, Érica, pode ser difícil, mas não é impossível, eu estou aqui para ajudar as pessoas e você já fez inglês comigo? Você já foi fluente em inglês? Pode ter esquecido, tá aqui, ó, num cantinho do seu cérebro aí, prontinho para detonar. E olha só, como eu ia dizendo lá da execução de tarefas, de você fazer isso de forma mais fácil. Quando você começa a aprender inglês, você começa a ler frases, dali a pouco parágrafos, depois textos maiores, e muita gente trava, porque eu não estou entendendo tudo. Daí vai lá o seu abençoado professor e diz, você não precisa entender tudo, você precisa pegar o contexto, tem palavras que você não vai precisar traduzir ou saber exatamente o que é, pelo contexto você saca. Ou seja, por esse exercício de você ouvir e falar, entendi o que quis dizer, você não pegou todas as palavras, mas você pegou as palavras mais importantes. Quando você vai falar, talvez você não consiga produzir as estruturas de forma impecável, mas você consegue as palavras-chave e a estrutura básica para se comunicar, ou seja, você aprende o principal, a chave da língua. Então, quando você vai desenvolver uma tarefa, você usa esse mesmo mecanismo para realizar, ou seja, você fica muito mais eficiente. Quem fala inglês, quem fala outro idioma é muito mais eficaz, gente. Pensa aí, ó, quem está avaliando para contratar alguém, quem fala inglês vai desenvolver outras tarefas melhor. Outra coisa que tem aí agora, deixa eu falar. Gente, estou super animada porque achei todas as fontes, estou citando fontes. Gente, para quem assiste as minhas lives aqui, sabe que a pessoa aqui não presta atenção em fonte, não liga para nome, mas eu acho tão injusto isso que eu comecei a prestar atenção agora. Então, olha só, da Universidade de Edimburgo, na Escócia, esse é o próximo, que eles fizeram uma pesquisa também com pessoas que falam, que são fluentes no segundo idioma, que são bilíngues, que elas têm melhor autoestima e mais autoconfiança. Por quê? Olha lá, gente, olha lá. Muita gente que procura o coach para desenvolver o inglês ou que vai para uma escola, vai para um professor, qual é o principal problema que essa pessoa tem na hora de falar, na hora de se expor? Ela tem baixa autoestima, ela não tem confiança, ela não está segura de si, ela gagueja, fica toda nervosa, passa mal porque não consegue dizer. Quem é fluente num segundo idioma, quem é bilíngue, tem exatamente isso super
valorizado. A pessoa tem uma autoestima e uma autoconfiança imensa. Sabe por quê? Porque fizeram uma pesquisa e você não precisa nem ir para a universidade para você me concordar comigo com isso. As pessoas que falam inglês, vamos colocar Brasil em inglês, beleza? Traduzam, transplantem essa informação para outras coisas. São vistas por outras pessoas como pessoas mais inteligentes. Então você tá lá, um monte de gente fala, tal pessoa é fluente em inglês, ela fala inglês. Ou fulano, nossa, não, traz ele aqui que ele resolve, ele sabe. Todo mundo, consciente ou subconscientemente, já vai entender aquela pessoa, perceber aquela pessoa como uma pessoa mais inteligente. E vai tratar essa pessoa de uma forma diferenciada. Talvez você tenha isso conscientemente, tipo, nossa, fulano é inteligente pra caramba, ele fala inglês. Ou às vezes não, mas você já vai respeitar aquela pessoa de outra forma, você vai dar ouvidos àquela pessoa, você já vai, poxa, considerar o que aquela pessoa fala de outra forma. E isso se traduz em maior autoestima e maior autoconfiança para quem fala. Então, olha só, quando você aprende inglês... Ó, Ju, falando aí, hein, tem que aprender inglês. Quando você aprende inglês e você domina, você está desenvolvendo também a sua autoestima e a sua autoconfiança. Que isso não é uma coisa que você busca necessariamente quando você fala, então eu vou lá contratar um professor particular, eu vou fazer um curso de inglês, o que eu vou fazer? Não é isso que você está pensando, mas olha só que efeito colateral maravilhoso que você ganha por aprender inglês também. E quanta gente, não desenvolve ansiedade, tantas outras coisas por falta de autoestima, por falta de autoconfiança. Até doenças mais sérias, ou até mesmo, não vamos dizer doença, mas uma dificuldade social que você precisa no seu trabalho, você precisa na sua vida, e daí chega aquela hora que você vai ter que falar, que você vai ter que se expor e você não confia muito bem no que você vai fazer. Quando você faz inglês, você aprende a desenvolver isso também. Olha só que coisa massa pra caramba. E daí, respondendo a pergunta da Luciene, que ela fez um pouquinho antes, Luciene, eu acho que para esse quesito de autoconfiança e autoestima, a aula em grupo é bem mais legal. Porque você vai ter que sempre conversar com outras pessoas. Quando é só com o seu professor, você se sente um pouquinho mais protegido, né? É só o professor e você, então a chance ali de você ficar envergonhado é muito pequena. Online, então, você tem a tela para te proteger. Agora, num grupo, quando você vai até uma escola, quando você participa de uma equipe para aprender inglês, aí você vai ficar vendo fulano, você vai ouvir para a pessoa vai te ouvir. Então, se você precisa disso, vai e encara justamente o que você precisa. Se você agora, depois dessa live, que você descobriu que isso pode ser um benefício do inglês, vá justamente para o grupo, não se enfia na toca não. Não fica que nem tatu no buraco ali, que não vai ajudar no que justamente você precisa. Beleza? Outra coisa, gente, que é muito legal, quem gosta de música, me diz aí quem curte música. E quando você ouve o teu cantor favorito ou tua banda favorita e você não entende nada do que ele está falando e você não consegue cantar, você não consegue aplicar o que tem de legal na música, que é tocar a sua alma. Nossa, Camila, você está tão profunda hoje. Porque você não entende a letra. Você não sabe o que a pessoa está dizendo. Então você ouve, você curte o som, pega lá a melodia, os instrumentos, quem tem um ouvido melhor, mas o que a pessoa está falando, aquela parte de você estar dirigindo e cantando bem alto, estar numa festa e cantar a letra da música, quando você sabe o que você está cantando, o seu divertimento, a sua diversão, eu ia falar divertimento. Existe a palavra divertimento? Existe, né? Bom, a sua diversão fica muito mais bacana porque você sabe o que a música está cantando. Se é uma música de amor, se é uma música de não sei o quê, se está tirando sarro de alguém. Então, isso te permite curtir música de uma forma muito mais intensa e real e trabalhar o quê? O seu humor, a sua diversão, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, porque você consegue curtir a música. Existe, né, Ana, divertimento. Saiu tão esquisito assim que eu falei, que isso? Sabe, coisa bizarra, né? Mais uma outra coisa, quando você vai ver filmes, hoje em dia nem tanto, porque quase tudo tem legenda em inglês, mas você tem que ficar lendo a legenda, né? Você perde um pouco da cena porque você tá lendo a legenda. Então, quando você sabe inglês para você ver filme, tira a legenda. Vamos só ouvir, vamos só prestar atenção na cena, aproveitar muito mais do filme, muito mais da série, do que tem ali, prestando realmente atenção na atuação dos atores, sabe, no cenário, em cada detalhe, porque você não precisa ficar lendo o que está ali embaixo,
né? Mais um detalhezinho de uma coisa muito massa que o inglês faz por você. Outra coisa, gente, quando você aprende um segundo idioma, fica muito mais fácil você aprender o terceiro, o quarto, o quinto, se esse for o seu caso. Então, se você já aprendeu inglês, por exemplo, e você quer começar a estudar espanhol ou italiano ou qualquer outra coisa, o seu cérebro já está desenvolvido, aquela parte, aquela área do nosso cérebro que desenvolve a segunda língua, a segunda, terceira, quarta, ela já está ativada. A nossa língua mãe funciona em um lado do nosso cérebro, que é o nosso lado emocional. Tanto que muita gente, quando acontece alguma coisa muito forte, ela precisa se expressar na língua mãe. Por isso que é tão mais gostoso xingar em português. Por isso que não tem assim, quando acontece alguma coisa, você tem que soltar um palavrão em português, porque vem com a emoção. Em inglês talvez não venha. Porque a sua língua, a segunda língua, a terceira, as outras línguas, elas funcionam na parte racional do seu cérebro. Por isso que é importante aprender com emoção, para você puxar cada vez mais a segunda língua para a sua parte emocional do seu cérebro. Entendeu? Mas acontece que quando você desenvolve essa parte já da segunda língua, a terceira, a quarta, elas vêm facinho. Como dizia uma amiga da minha mãe, vai fácil que nem um quiabo. Entendeu? Foi claro, né? Muito, muito simples essa história. Quem trabalha com TI, toda a programação, isso eu não sabia, isso a Camila estudou hoje para falar um pouquinho diferente, sair um pouquinho da área. Quem trabalha com TI, com programação, voltamos? Toda a linguagem de programação é em inglês. Então, se você trabalha com isso, meu amor, tiozinho, dá para ficar sem inglês? Não, precisa aprender. Para quê? Não só para você desenvolver o seu trabalho, mas para você poder também dar aquele passo adiante. Toda a parte de programação de TI funciona em inglês. Não sabia? Estamos aprendendo junto hoje, gente. Quando você... mais uma coisa que a Luciane perguntou aí um pouquinho, não sei se ela tá aí ainda, mas espero que sim ou que ela veja depois. Quando você começa a fazer aula de inglês em grupo, você vai para uma escola, você conhece outras pessoas. Primeiro, você pode fazer amizades. Você pode fazer outros vínculos que podem virar amigos muito legais, pessoas que você vai agregar na sua vida, ou pessoas que vão agregar na sua parte profissional. Sabe networking? Sabe essa palavra linda que todo mundo fala, de você conhecer alguém específico naquela empresa, naquela área, e daí aquele dia que você perdeu o emprego, fulano te conhece, sabe que você é uma pessoa legal, que você é uma pessoa batalhadora, que você fala inglês. Salvou a sua vida porque você conhecia fulano que fazia inglês com você. Já pensou? Ou às vezes você conhece até mesmo, sabe, pessoas que viraram seus amigos. Viraram pessoas que vão te acompanhar na vida, nas festas, na família e tudo mais. Olha só que coisa bacana. Gente, quantos amigos eu fiz dando aula? Quantos alunos meus viraram meus amigos? Muitos, 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 muitos. E a Ana que tá aí, né, a Ana participando, a gente trabalhou juntas, né, como professora. Professor de inglês geralmente é uma pessoa bacana, hein? Sou suspeitíssima para falar, mas são pessoas que têm já uma abertura para trabalhar com outras pessoas. Então, também, quando você faz aula com um professor, particular ou em grupo, você vai conhecer o professor também. Sabe? De você conhecer a galera da turma, a galera da escola e a galera e o professor mesmo, que o professor tá ali totalmente interessado em você, em desenvolver você, em querer saber de você, de compartilhar a experiência que ele tem. E muitas vezes os professores têm muita experiência acadêmica, da própria língua, de música, de vídeo, de viagem. São pessoas bacanérrimas para você ter por perto. Se você acha que tua vida tá sem graça, se você acha que não tem mais o que fazer, best people in the world, Ana, eu não ia falar isso, mas eu também acho. Então, assim, se você acha, não tá tudo sem graça, tal, comece a se envolver mais com esse tipo de pessoas que tem já essa abertura para isso, e você vai começar a entrar nessa onda também, e ficar mais feliz, mais bacana, ter mais assunto para conversar, e vai chegar assim, lá na tua aula de inglês, vocês conversaram sobre um filme, e aquele filme sobre o que ele fala, que assunto que trata. Quando você for sair com os teus amigos, com a tua família, você vai ter um assunto bacana para falar, de uma curiosidade que essas pessoas não foram expostas. Então aumenta muito o seu repertório de conversa, de você, quando você sair, quando você estiver com outras pessoas, você ter o que falar, você ter coisas diferentes, sabe? Para levar a conversa, para as pessoas se interessarem por você. Então tem vezes que um assunto que está lá no livro, que nem semana passada meus alunos estavam falando, a gente estava falando de meio ambiente, de reciclagem, daí a gente começou a ver uns vídeos e falar de soluções. Poxa, olha só que bacana, num dia desse aí que eles estiverem falando de meio ambiente, eles têm assim 1 milhão de coisa nova para falar, eles vão ser super interessantes, as pessoas vão ficar de queixo caído com tanta coisa legal que tem para conversar. E outra coisa
que eu queria puxar, assim, que as pessoas às vezes não percebem, mas eu acho que é uma das grandes coisas que acontece numa aula de inglês, seja particular, seja em grupo, online, quando você faz esses cursos gravados, talvez não muito, mas sim, ok? É uma baita hora, um momento especial para você ficar com você mesmo. Assim, tô fazendo inglês aquela hora, aquelas 2 horas, o que seja, né? Aquelas 3 horas, aquela hora é um tempo que você separa pra você, sabe? Então, assim, trabalhei o dia inteiro, fiz um monte de coisa o dia inteiro, aquela 1h30, aquelas 2 horas, o que seja que você faz com o inglês, é um tempo seu. E lembra, gente, já faz 1 milhão de lives de bate-papos que eu faço aqui com vocês, que a gente fala de autoconhecimento. Então, tá embutido no seu curso de inglês já uma grande chance de você se conhecer, de você parar para pensar, mesmo quando você tá lá no básico 1, de pensar, cara, qual que é realmente a minha cor preferida? Por quê? Que cor que eu não gosto? Por que eu não gosto daquela cor? E se você tiver com um professor muito bacana, numa escola bacana, com pessoas que realmente fazem o que gostam e investem, a aula não vai ficar só naquela tipo, as cores. Não, o que quer dizer a cor? Sabe, por que sim, por que não? Que animais você conhece, que tipo de música, o que você faria se acontecesse tal coisa, né? Oi, Paula. Então, assim, para você realmente se questionar do que, sabe, quando você tá aprendendo personalidade, adjetivos para descrever como você se vê, o que você admira nas pessoas. Cara, é uma sessão de coaching gratuita que você faz ali na tua aula de inglês para você se conhecer. Então, assim, o que você teria feito ser. Sabe, você pensar assim nos seus arrependimentos da vida, de você sonhar, de você se projetar, tudo isso são estruturas de gramática. Muita gente aí tá se arrepiando. Tem que estudar inglês, eu odeio gramática. Cara, a gramática é uma delícia. É justamente na abençoada da hora da gramática que você vai fazer as frases com os teus exemplos. De falar, o que você fez ontem? Então, assim, se você tiver também, de novo, um professor, um método bacana, o que você fez ontem? O que foi de legal que você fez ontem? Você vai exercer o quê? Sua gratidão. De você pensar o que teve de legal no seu dia, né? Quais são teus planos para as próximas férias de verão? Putz, não pensei em nada. Vamos pensar, porque na sua aula de inglês você vai estar desenvolvendo frases no futuro, né? Ou que você talvez vai falar de probabilidade ou não. Você vai melhorar o seu português de você estudar inglês. Sabe? Então, gente, a lista, assim, é infindável. Não caberia nessa live rapidinha que eu faço aqui nas terças-feiras. Só que eu acho que é importante todo mundo saber que quando você se dispõe a aprender, quando você entende que é necessário para você, você tem que já colocar junto ali para você começar a curtir todos esses benefícios que vêm junto. Só que como que eles vêm? Quando você realmente faz, quando você se aprimora, quando você investe, quando você entra de corpo e alma no curso que você está fazendo, na opção que você fez para se desenvolver. E entra mais uma outra coisa que fica um pouquinho difícil de você mensurar, mas às vezes tem oportunidades e possibilidades, coisas tão legais que vão te desenvolver que você nem sabe ainda. Oi, Paloma. Sabe, de você pensar, cara, eu não imaginei que o inglês fosse possibilitar isso para mim. Então, são vantagens que você não está vendo agora, que você acha que não são, você assim, não tem nem como você achar que é importante ou não, se é bom ou se não é, porque você nem sabe o que vai acontecer. Aí um dia abençoado você surge uma coisa na tua vida e você fala, cara, olha, o que inglês me proporcionou? De conhecer aquela pessoa no inglês, olha onde isso aqui foi me levar, olha só o que o inglês abriu de portas para mim. Sabe, e hoje talvez você veja isso, quero reaprender o inglês para atender melhor meus clientes turistas, tá vendo? Sabe, então, assim, às vezes você pensa, cara, mas eu trabalho no Brasil, eu atendo pessoas brasileiras. Por enquanto, meu amor, por enquanto você atende pessoas brasileiras, por enquanto você só vende no Brasil. Se você souber inglês, você vai, pro mundo. Sabe? Então, hoje a tua realidade é aqui, porque é o que você domina, que dá conta. Quando você tem acesso a essa ferramenta, você expande muito mais a tua chance de mudar a sua vida. Então, puxando para o tema, para o tópico que eu coloquei aqui na live de hoje, como transformação pessoal, não é só de você aprender para você usar, eu tenho que usar no emprego que eu tenho. Talvez seja a primeira coisa que você vai usar. Né? Mas você vai poder criar coisas muito maiores porque você vai acionar o seu cérebro de uma outra forma, você vai começar a fazer o seu cérebro se agitar
de uma forma diferente, você vai conhecer pessoas novas, você vai conhecer sobre outras culturas. Às vezes aquele insight, aquele clique que você vai ter no meio da aula pro teu negócio vai fazer toda a diferença. Primeiro passo aconteceu ali, então precisa ampliar, sabe, a tua visão. Você não pode ver assim, não preciso agora, sabe, não tem porquê. Não, tem porquê sim, e se não tem um porquê, eu tenho que acreditar que vai acontecer um porquê depois. Então não adianta você, depois quando a oportunidade chega e você perde, você falar, poxa, se eu tivesse feito, sabe? Daí já foi. Então você tem que estar pronto para quando a oportunidade chegar. Sabe aquela coisa que falaram assim, você não pode esperar a sorte que tem que chegar quando você faz a sua sorte, porque quando a oportunidade chega, você está pronto. Então você faz a sua sorte. Então, se para você ainda não faz sentido, não tem muito porquê, acredita que se você quer uma mudança, se você tá assim, minha vida tá muito assim, tá muito parada, não sei o que eu quero, dá esse passo. Faz essa mudança aí pro inglês e eu sugiro isso, tem muitas formas de você fazer, mas hoje a ideia é que a gente use o inglês como uma ferramenta de transformação para você se aprimorar, para você mexer com a sua autoestima, com o seu autoconhecimento, para você ampliar muito assim a chance de você ser feliz no que você realmente gosta. Beleza, gente? Então vou deixar aqui com vocês todas essas dicas legais. Quem chegou agora, o Marco, a Deise chegaram aí no finalzinho, dá para assistir um pouquinho depois. Esse vídeo fica 24 horas aqui na live do Instagram, depois eu mando ele lá pro YouTube, pro canal Coaching Now. Eu sou coach para língua inglesa, para desenvolver o que está faltando ali para o inglês virar uma coisa muito bacana na sua vida. E essa sexta-feira, dia 31, eu vou estar em Joinville, terrinha que eu gosto muito, que eu já morei lá há muito tempo, morei lá por 8 anos. Vou estar em Joinville fazendo um workshop sobre inteligência positiva. Olha só que bacana. Em inglês, então só quem sabe inglês vai poder participar, ou quem quiser se jogar lá e ver o que entende, tomar um gostinho, ver essa parte positiva da vida aí, via inglês comigo. Então, se você é de Joinville, entre em contato comigo ou com a Ana Tonoli, que está aqui participando do bate-papo, ou na instituição dela, na empresa dela, que é a Areté Idiomas. Eu vou estar lá, eu e ela, né, na sexta-feira, às 7h30 da noite. Todos de Joinville são super convidados, eu vou ficar felicíssima de ver todos vocês lá. Tem muita gente de Joinville que eu adoro, que eu morro de saudades. E vamos botar o inglês para trabalhar pra gente, para fazer a gente ficar feliz, para fazer a gente ficar cada vez mais cheio de oportunidade de coisa boa acontecendo na nossa vida, beleza, gente? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada, Laura, Érica, Paula, Juju, adorei a participação de vocês. Fico muito feliz de ver vocês por aqui, mesmo que seja assim de fotinho, de emoji, mas já faz a diferença, já enche todo o coração, tá bom, gente? Um beijo bem grande pra vocês, fiquem bem, boa noite, bye bye.